Bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. A maioria das pessoas já teve pelo menos uma vez um professor durante a vida. Eles inspiram, educam e também fazem a diferença na vida de muita gente. Hoje, o Ponto de Encontro debate as dores e as delícias dessa profissão. Por isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio as professoras da Faculdade de Educação e também do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Campinas, Heloísa Azevedo e Silvia Rocha. Professora Silvia, professora Heloísa, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês para debater esse assunto. Antes da gente iniciar a nossa discussão, vamos só ver alguns dados a respeito do perfil do professor brasileiro. Acompanhe só. Uma pesquisa internacional mostrou que o perfil do professor brasileiro é formado em sua maioria por mulheres com cerca de 39 anos de idade e 14 de experiência na profissão. Os dados mostraram também que no Brasil os professores trabalham 25 horas semanais, 6 horas a mais do que praticado em outros países. Boa parte desse tempo, quase 20% da aula, é gasto tentando manter a ordem na sala. Com relação à satisfação e qualificação dos profissionais, 86% estão satisfeitos e 13% arrependidos da escolha da profissão. Apesar disso, boa parte deles acredita contribuir com o futuro dos alunos. A pesquisa foi feita em 34 países. No Brasil, mais de 14 mil professores de 1.070 escolas participaram da avaliação. Professora Heloísa, a gente viu aí alguns dados a respeito do perfil do professor brasileiro, inclusive comparando com algumas situações de fora do país. E o que chama a atenção, lógico, tem vários dados que a gente vai conversar ao longo do programa, mas o que chama a atenção é a questão da indisciplina na sala de aula, né? Que o professor acaba perdendo muito tempo tentando manter a ordem na sala para só então começar a fazer o seu trabalho efetivamente, né? Lógico, a gente sabe, existem várias dificuldades no dia a dia do professor, essa é uma delas, mas a gente pode dizer, com base em alguns dados que a gente viu aí na pesquisa, que ser professor no Brasil é mais difícil, professora? Bom, eu acho que a gente precisa levar em consideração a nossa própria história de sociedade, né? Acho que as crianças brasileiras hoje, de uma maneira geral, né, elas são bem diferentes, né, das crianças que nós fomos, por exemplo, né? E nisso vem todo um processo educativo também transformado. Então, as crianças, acho que essa questão da indisciplina na escola hoje, ela tem um pouco a ver com essa diversidade, né, que as crianças vivem hoje, essa possibilidade de ter acesso a diferentes formas de entretenimento, de diversão, né, de relação mesmo, né, com a família, com as pessoas. Então, acho que isso modifica, sim, o comportamento das crianças na escola, né? As crianças trazem para a escola uma relação mais, não sei se eu digo desrespeitosa, mas é uma outra imagem do professor, né? De alguém que está ali para servi-lo, né? Então, eu vejo que essa questão da indisciplina, ela é um problema, mas o professor, ele também precisa considerar quem são esses alunos que hoje ele tem na sala de aula, né? Quer dizer, o enfrentamento, a imposição, muitas vezes, né? Dependendo da classe social, do contexto onde aquela escola está inserida, né? Eu acho que é a pior estratégia que o professor pode, né, adotar. E professora Silvia, a professora Heloísa falou no comecinho da resposta dela que hoje as crianças têm acesso a uma variedade infinita até de meios de conseguir informação, de educação, de entretenimento, né? E a gente sempre fala a respeito da tecnologia, que ela ocupa um espaço muito grande, muito importante na educação das crianças hoje e também no entretenimento. Como que o professor fica diante disso? A gente sabe que ele tem que fazer malabarismos para conseguir a atenção dessa criança que já não se atrai tão facilmente só pela lousa e pelo giz ali, pelaquela aula expositiva. Então seria mais um desafio para o professor tentar se remoldar para prender a atenção dessa criança, desse adolescente. Como fazer isso então, professor? Nesse contexto contemporâneo, né? Acho que, obviamente, que não tem uma receita, uma fórmula única
cada situação também precisa ser analisada nas suas particularidades, né, nas características daquela turma, na relação com aquele professor. Então, acho que não existe uma forma genérica da gente pensar nem o problema, nem as suas possíveis soluções. Eu queria acrescentar alguns comentários à resposta da professora Heloísa, que essas questões todas que ela aborda são super pertinentes, né, e precisam ser olhadas com bastante cuidado e com bastante atenção. Porém, acho que tem alguns outros aspectos que a gente também precisa considerar para pensar nas maneiras de analisar, compreender essa questão da indisciplina, compreender essa questão da violência, compreender essa questão do professor empregar muito do tempo pedagógico num tempo disciplinar, né? Num tempo de contenção do comportamento das crianças. A primeira questão que eu queria complementar é que há um discurso, às vezes, do aumento da violência dentro da sala de aula e nas relações entre professor e aluno. E é importante a gente pensar, ponderar, que não necessariamente há um aumento, mas uma explicitação da agressividade, das insatisfações afetivo-emocionais nas relações, ou insatisfação com aquilo que o professor apresenta, e que essa violência ou essa agressividade, muito possivelmente, já estava presente nessas relações, só que contidas de uma maneira pelo autoritarismo, né? Então, não quer dizer que os alunos de décadas atrás ou de gerações da nossa geração tivessem relações amorosas positivas com os professores, mas a gente, na minha geração, era impedido de manifestar qualquer crítica em relação a qualquer aspecto da escola. Então, talvez não haja tanto uma mudança, ou não só, né, dessa questão que a Heloísa coloca, uma diferença no modo como o professor é visto, de mestre para um empregado, né, um servidor, ocorre, né? Então, acho que o complemento é mais no sentido de mostrar a complexidade desses eventos para a gente não pensar em nenhuma leitura que simplifique e iluda que existam resoluções fáceis. E, professora Heloísa, outro dado que a gente observa aí é a questão da carga horária de trabalho do professor. A gente sabe que existe uma reivindicação antiga já, principalmente com relação a sindicatos, né, de professores, com relação a professores que trabalham em várias escolas, acabam tendo uma carga horária extensa. A gente viu nesse exemplo, né, das 25 horas, mas existem casos em que o professor trabalha mais do que isso, né? Mas o que chama atenção é que em outros países o professor trabalha menos. Mas a gente pode fazer uma ligação direta entre menos horas trabalhadas significa necessariamente maior qualidade dessa educação, desse profissional, ou não necessariamente? Eu considero que sim, né? Menos horas trabalhadas significa sim um tempo maior para a própria preparação da aula, o lazer do professor, que todo ser humano, né? Agora, no caso brasileiro, eu vejo que essa carga horária muito alta, ela está vinculada à questão salarial, né? Então, se o professor ele quer ter um salário, né, um pouco mais, né, que lhe dê condições dignas de vida, ele precisa trabalhar muitas horas, né? Então, eu vejo que isso é um critério, sim, de qualidade, né? A carga horária que o professor trabalha e o tempo que ele também toma, muitas vezes, para se deslocar de uma escola para outra, porque nem todo professor trabalha só, mesmo que seja uma carga horária alta, ele não trabalha só em uma escola, né? Então, quer dizer, você há de convir, acho que as pessoas também concordam que é um desgaste físico, né, psicológico maior ainda, você, né, ter que se deslocar de um lugar para o outro, porque você tem, quer dizer, tem mais aulas naquele lugar, quer dizer, você sai de manhã e volta à noite, muitas vezes, quer dizer, com uma qualidade de vida que
né, não te dá a condição, muitas vezes, de ter de construir uma relação mais amistosa com os alunos, né? Então, eu acho que a carga horária, ela é, sim, um critério muito importante, mas que está vinculado à questão salarial. Eu considero que os professores que têm uma carga horária muito extensa, eles têm em função da necessidade do ganho. E, professora Silvia, diante disso, né, a gente falou da indisciplina, dos desafios com relação ao método de ensinar, né, a maneira de repassar o conteúdo para o aluno, e agora especificamente da carga horária e o salário, que é uma reivindicação antiga, a gente sabe que existe há muito tempo, principalmente aqui no nosso país. Como que a gente consegue manter o vigor do professor? A gente sabe que o papel do professor é fundamental na construção de uma sociedade melhor, na construção de pessoas melhores, na formação do indivíduo. O professor exerce um papel fundamental nesse sentido. Como que a gente faz para trabalhar esse professor na formação, para que ele tenha ânimo para enfrentar esses desafios aí no caminho e cumprir esse papel tão importante? Olha, eu considero que nas unidades escolares tem a figura do orientador pedagógico, que é uma figura nuclear para a composição de um trabalho de uma equipe, de um coletivo, e não apenas a gente olhar para o trabalho individual de cada docente, né? Porque esse fortalecimento do trabalho coletivo deve trazer contribuições para a sustentação da motivação do professor, percebendo-se parte fundamental, que pode até pensarmos em compensar, não é uma boa palavra, mas fica temporariamente usada, os desgastes da sala de aula que a gente comentava na pergunta anterior. Quer dizer, a gente tem alguns trabalhos, recentemente foi publicado um ensaio na revista de educação da PUC Campinas, do professor Júlio Diniz, mostrando que um dos traços do trabalho do professor é a solidão, é o isolamento. E essa é uma questão que precisa ser olhada com muito cuidado e não é uma questão que o professor resolva individualmente. Então, pensar sempre esse profissional dentro de um coletivo e sendo amparado, motivado, fazendo parte de um projeto da escola, seguramente isso transforma as possibilidades dele sentir satisfação naquilo que ele desenvolve, que não quer dizer eliminação de todas as dificuldades e todos os desafios e problemas. Mas a gente ampliar um pouco esse olhar do trabalho do professor para um trabalho de um sistema e que possa dar para ele uma percepção de estar envolvido num projeto e não em ministrar aulas sequenciais como e se de uma fosse escola para outra. Né? Exatamente. Ora, obviamente que isso está totalmente relacionado com a questão da sobrevivência dele. Sim. Portanto, está relacionado com questões políticas de se criar condições respeitosas para que os profissionais tenham oportunidade de desenvolver com dignidade o seu trabalho. A gente falou aí dessa questão do desgaste, né? Mas na contramão desses problemas, a gente vai mostrar agora uma iniciativa de uma escola municipal aqui de Campinas que aprendeu a transformar a realidade da sala de aula através de oficinas de ensino com a participação de professores. Acompanhe só. Para driblar a indisciplina e os conflitos internos que antes eram constantes nesta escola do bairro Santa Lúcia de Campinas, os professores da instituição se uniram para elaborar ações que os auxiliassem dentro da sala de aula. Foi então que há 3 anos surgiram os ateliês de ensino. A gente enfrentava questões de indisciplina, os alunos um pouco desinteressados nas aulas, a gente começou a perceber que o formato tradicional de aula era problemático, não resolvia todas as questões da escola. E aí eu comecei a cutucar os chefes, os colegas, e minha chefe concordou, é uma pessoa muito aberta, sobre o fato de que a gente deveria talvez focar mais na arte e fazer a arte virar um carro-chefe da escola. Organizados pelos próprios docentes, os ateliês contam com 8 temáticas e fazem parte da grade curricular. Em um deles, os alunos trabalham a história da escola por meio de fotografias.
Em outro, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda viram quadrinhos. Cada atividade é monitorada por 2 professores, o que vem contribuindo para a construção de uma relação de respeito e proximidade entre educador e educando. Uma relação bem melhor, qualquer coisinha já pode falar com o professor, tá precisando de alguma ajuda, o professor já ajuda na hora. Melhorou demais nessa questão assim pra mim. Todos os professores são legais. Eu acho que eles são professores fantásticos, de verdade. E ter 2 professores na sala é muito mais legal, porque você vê 2 opiniões diferentes, 2 lados diferentes. É divertido. E como a gente tem a possibilidade de trabalhar de forma diversificada, a gente consegue superar os entraves que tem entre professor e aluno. Então a gente consegue, tem os problemas que sempre tem, mas a gente consegue, principalmente com muito amor, porque a gente não fica tão cansado no dia a dia, a gente consegue com amor, com carinho, ganhar boa parte dos alunos, inclusive alunos problemáticos e tal. As mudanças na forma de ensinar foram necessárias para acompanhar as transformações de um mundo moderno. E com este projeto, os professores querem não apenas levar conhecimento aos estudantes, mas sim impactá-los com ensinamentos que podem ser utilizados fora da escola. É um desafio. A gente compete com muitos elementos que são mais atrativos do que a sua aula. Então, em primeiro lugar, você tem que trabalhar muito essa ideia de tentar atingir eles de alguma maneira e tornar o que você está falando atrativo. Mas chegar dentro daquilo que eles realmente precisam é o nosso objetivo principal. Eu tenho que descobrir o que vai atrair esse olhar do meu aluno para que eu possa usar isso nas minhas aulas. O professor hoje, ele tem que ser mais do que só aquele que vai lecionar uma disciplina. Sim, a gente representa a figura dos pais, de certa forma. Então a relação que eles têm com a gente é de amor e ódio. Eu acho que sem dúvida eles passaram a gostar mais da escola. E sem perceber. Porque no começo é uma novidade e na novidade todo mundo entende que aquilo é novo. Nossa, isso aqui modificou tudo. Depois de um tempo eles se modificam e aí eles já não percebem mais como essas relações se modificaram. A iniciativa contribuiu para que a escola entrasse no mapa brasileiro da inovação e criatividade na educação básica. Organizado pelo Ministério da Educação, o levantamento reconhece as escolas que contribuem para melhorar a qualidade do ensino no país. Eu estou já faltando muito pouco para me aposentar, tem 14 anos que eu estou aqui nesta escola e me sinto feliz por ser parte desta equipe que constrói esse trabalho, assim, que nos dá prazer, né? Eu acho que a gente resgata aquilo que fez com que a gente escolhesse a educação, que é a capacidade da gente pensar o trabalho, planejar o trabalho e fazer. Professora Heloísa, a gente viu aí na reportagem o que chama atenção e até bonito de ver é a dedicação dos professores. A gente comentou aqui das dificuldades, né? Mas o que é legal de perceber é esse amor à profissão, né? Inclusive na fala da última professora que aparece aí, ela fala que gosta muito do trabalho, apesar das dificuldades e tudo mais. A gente pode dizer que essa questão de fazer a diferença no futuro, contribuir para uma formação de uma sociedade melhor através da educação, pode ser, sim, uma espécie de alívio, de compensação, usando de novo a palavra, né, professora, diante das dificuldades que o professor enfrenta hoje? Olha, eu considero que, aliado a essas questões que nós já colocamos, né, a questão da salarial, a questão das condições, né, de trabalho, a gente pode ver aí na reportagem, né, que para que esses professores possam pensar melhor o trabalho deles e organizar esse tipo, né, de forma de ensinar as crianças com oficinas, ele precisa de formação, né? Então, eu acho que essa coisa do gostar da profissão, né, não é algo que necessariamente está a priori em alguém que escolhe ser professor, né? A gente recebe muitos alunos na Faculdade de Educação que têm milhares de motivos de por que você optou, né,
pela educação, por cursar pedagogia, né? Mas, e lógico, como é a formação na pedagogia para a educação básica, né, até os anos iniciais do ensino fundamental, a resposta que a gente mais ouve é porque eu gosto de crianças, né? Mas isso não é suficiente, né? Porque a formação precisa ajudar esse professor a compreender, a ter consciência sobre a profissão, né? Gostar de criança, gostar de estar, né, num grupo, gostar do trabalho coletivo, pode ser um bom indicador de que você, né, pode ser um bom professor, mas não basta, é preciso formação, conhecimento, né? E eu vejo que é na formação inicial, nesse curso, né, da graduação inicial, é que existe ali uma grande responsabilidade dos formadores, né, de ajudar esses futuros professores a irem tomando consciência política do seu trabalho como professor. Eu, particularmente, costumo dizer que escolher ser professor não é só uma escolha profissional, né? É uma escolha de vida também, porque você tem um tipo de envolvimento com os alunos, como aquela professora, né, citou, que você se percebe participando da formação, né, daquelas pessoas. Não é só ensinar conteúdo, dar aulas, né, mas é ter essa consciência de que, como professor, você está interferindo, espera-se que positivamente sempre, né, na formação de pessoas, né? Então, é nesse sentido que eu vejo que a formação inicial tem uma responsabilidade grande nesse sentido, né, de ajudar o professor, além do conhecimento técnico-científico, né, mas também ajudá-lo a construir uma consciência política da sua profissão, do papel que ele exerce na sociedade, na formação das pessoas. Inclusive sobre esse papel, né, social e político do professor, o nosso repórter Vinícius Purgato conversou com o professor e educador Jamil Cury sobre esse assunto. Acompanhe só uma parte da entrevista. Olá, Malu, eu estou aqui com Carlos Roberto Jamil Cury, atualmente professor da PUC Minas. Ele que também foi membro do Conselho Nacional de Educação e tem vasta experiência em políticas públicas nesta área, gentilmente aceitou nosso pedido para essa entrevista. Professor, muito obrigado pela sua participação. Então, professor, para a gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de começar falando com o senhor sobre o papel do professor atualmente. Nós sabemos que existe uma mudança de perfil dos alunos muito em função dessas novas tecnologias que surgem. Então, gostaria de saber, na avaliação do senhor, como é o papel, como deve ser o papel do professor nesse cenário? O papel do professor terá dois grandes eixos. O primeiro é ser um articulador destas informações. Quer dizer, ele precisa ter uma formação inicial capaz de dar a ele a capacidade de articular as informações que esses estudantes trazem e fazê-las transformadas em conhecimento. Portanto, não basta simplesmente trazer informações, é preciso que essas informações se convertam em conhecimentos. E o segundo eixo que deverá nortear o novo perfil do professor é que ele provocará um sentido para isto. Qual é o sentido que deve ser atribuído, evidentemente numa busca recíproca de debate, de diálogo, de pesquisa, etc. Qual é o sentido, não é, destas informações convertidas em conhecimento. Esses dois eixos do professor do futuro, professor já do presente, serão indispensáveis para que ele tenha um diálogo com o novo perfil de estudante. Certo, professor. E o que a gente percebe é que neste novo modelo, nessas novas mudanças, acaba faltando um pouco de concentração, às vezes, por parte dos alunos. Como o senhor projeta para o futuro? Como podem ficar as salas de aula nesse novo contexto? Bem, o professor certamente deverá, hoje, também dominar parte
desses aparatos tecnológicos, sem abrir mão, evidentemente, dos recursos tradicionais. E, nesse sentido, ele poderá, então, provocar os estudantes a não se dispersar, a que eles não se dispersem, mas que eles se concentrem dentro de um mesmo espaço de articulação mútua, um espaço de pesquisa, um espaço de procura, um espaço de busca, porque esses novos recursos, eles, ao mesmo tempo que eles contêm preciosidades muito elevadas, contém também muito lixo. Então, isso é um papel do professor de fazer os estudantes se orientarem para aquilo que é precioso, que está nesses novos meios de comunicação e que são formidáveis para a aquisição de novos conhecimentos e para a própria formação cidadã deles. Então tá certo, professor. Gostaria novamente de agradecer pela participação do senhor. Eu que agradeço. A gente já está chegando quase ao final do programa, mas para encerrar, eu gostaria de questionar vocês. A gente vive um momento delicado politicamente no país e como o papel do professor também é um papel político, a gente pode dizer que existe uma interferência muito grande. O que a gente vê com relação à educação, não só políticas públicas adotadas com relação a esse tema, mas com relação à própria postura do aluno, que hoje a gente pode dizer, talvez perceber mais, né? Que ele reivindica mais sobre a educação, ele interfere mais no funcionamento da escola. A gente pode dizer isso através de episódios recentes que aconteceram, inclusive, aqui no estado de São Paulo. Diante desse cenário, né, conturbado, mas que também tem seus lados positivos, o que a gente pode esperar aí para o futuro? Lógico, o futuro é uma coisa muito difícil, a gente não consegue prever, mas a partir desses indicativos, o que a gente pode esperar da educação, professoras? Olha, é uma questão bem complexa, né, da gente pensar, porque como você mesma já disse, né, se por um lado, né, a gente tem os alunos mais críticos, né, alunos mais participativos, mais inteirados, né, com o contexto social, né, a gente também vive um momento onde os direcionamentos políticos para a educação estão na contramão disso aí que, né, os alunos vêm fazendo. Então, de certa forma, é esperançoso a gente ver que os alunos estão tendo esse posicionamento, né, que estão de forma crítica defendendo a sua escola, né, mas precisa haver aí diálogo com o poder público, precisa haver o mínimo de vontade, né, de investir na educação e não de retirar recursos da educação, que é o que a gente tem visto se anunciar, né, no momento atual. Professora Silvia, professora Heloísa, infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi um prazer receber vocês aqui para essa discussão. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Nós que agradecemos, foi um prazer estar aqui junto com a colega Heloísa e aqui participando do seu programa. Tá certo, obrigada pela participação mais uma vez e essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página do Facebook, nosso canal do YouTube e também no nosso site que aparece aí na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até a próxima edição. Tchau, tchau!